barbárie e civilização. São dois polos que estão o tempo todo em diálogo. Mas entre esses dois polos, entre a barbárie e a civilização, existe uma instituição criada pela civilização que serve como ponte entre a barbárie e a civilização. E a missão dessa instituição é justamente tirar as pessoas da barbárie e colocar na civilização. Né? Então, veja. Então vamos pensar o que é barbárie. Barbárie a gente pode pensar, por exemplo, na bomba atômica, né, que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Isso é barbárie. Né, os Estados Unidos fizeram a bomba atômica por meio de um grupo de cientistas liderados por um único cientista. Essa bomba atômica ela é criada e vai destruir 2 cidades. Isso é barbárie. Né? Nós podemos pensar também como barbárie o Holocausto. O Holocausto liderado por Hitler. Né? Isso é barbárie porque fez muito mal para o ser humano, assim como as 2 bombas atômicas fizeram mal. Mas não é só isso. Né? A barbárie é muito mais do que isso. A barbárie, por exemplo, a gente pode pensar naquela Ilha das Flores. Né? Na Ilha das Flores, a gente pode pensar... O nome é bonito, né? Ilha das Flores. Mas olha só, vocês estão vendo agora aí a Ilha das Flores. Estão vendo que o que impera nessa ilha é justamente a miséria. Então a miséria humana não, miséria econômica, miséria política, a miséria que causa fome, que causa a pobreza, essa miséria também ela é barbárie. Né? Mas também não é só isso. Por exemplo, o analfabetismo é uma barbárie. Não é o analfabeto que é bárbaro, né? Não é isso. É o analfabetismo como algo que tira a dignidade do ser humano. Né? Isso é uma barbárie. E tem mais. O crime organizado, por exemplo, é uma barbárie. Mas também não é só isso. Né? Por exemplo, a gente pode pensar também como barbárie as atividades bancárias. Né? Por exemplo, quando você paga para um banco 10%, 5% ao mês, você faz um empréstimo, né, bancário e paga um horror de juros, isso é barbárie. Né? O cartão de crédito, por exemplo. O cartão de crédito é um horror. É uma barbárie. Agora, não é barbárie porque é barbárie simplesmente. Não, é barbárie por quê? Porque todas essas coisas que eu citei aqui, bomba atômica, holocausto, Ilha das Flores, enfim, tudo isso que eu falei aqui, eles têm algo em comum. E o que é? É a degradação do ser humano. Né? A degradação do ser humano entendida no sentido mais amplo possível. Por exemplo, se você pensar a degradação no Holocausto, é a morte dos judeus. Se você pensar na degradação das 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, é a morte. É a morte e a destruição do lugar onde as pessoas moravam, residiam, eram felizes, etc. A fome, por exemplo, porque é barbárie, porque degrada. Né? O analfabetismo degrada. Então a degradação humana está em tudo isso. Isso é barbárie. Né? Porque tira justamente a civilização do ser humano. Pois bem, e civilização? Civilização é o oposto de tudo isso. Né? Por exemplo, o teatro, né, criado pela humanidade, é uma civilização. A alimentação, por exemplo, é uma civilização. A escola, né, a educação é uma civilização. Enfim, se a barbárie ela degrada a civilização, ela eleva o ser humano. A cultura, por exemplo, o teatro, a pintura,
o cinema, enfim, toda aquela criação humana, né, que eleva o ser humano, incluindo a alimentação. Né, tudo isso é a civilização. As leis, por exemplo. Né? Mas essa civilização, apesar dela mesma, apesar de ela ser uma elevação do ser humano, ela tem problemas. Porque eu citei para vocês aqui a bomba atômica, certo? Ora, a bomba atômica foi criada por quem? Pela ciência. A ciência é civilização? Sim, ela é civilização. Então, a civilização ela tem problemas, né? A ciência criou a bomba atômica. O Estado é civilização? Sim, mas o Estado pagou a bomba atômica. Né? Tinha lá aqueles cientistas trabalhando, né, para construir a bomba atômica, era dinheiro do Estado. Dinheiro estatal. Né? Então, a civilização, ela tem esse sentido de elevar o ser humano, de tirar o ser humano da barbárie, e é a escola que faz essa ponte. Né? Mas ela tem problema. Agora, por que a civilização tem problemas? Justamente por uma questão política, né? Porque quem está no poder, dependendo do projeto de poder, mesmo estando dentro da civilização, mas pode propor uma barbárie e pode executar uma barbárie. Por exemplo, vamos de novo falar da bomba atômica. O Hitler, por exemplo. Né? Era chefe de uma nação, portanto, civilização. Mas ele propôs uma barbárie e executou a barbárie. Né? A gente pode pensar também no Trump. Eu costumo chamar de Trump, né? Ou Trump. Né? A gente pode pensar também como alguém que propõe uma barbárie e executa uma barbárie. Né? Essa taxação que ele tanto propaga, a deportação de imigrantes acorrentados, isso é barbárie. Né? O Milei, por exemplo, a gente pode pensar o Milei como a produção de uma barbárie. O Bolsonaro, por exemplo, na pandemia, causou uma barbárie incrível. Então, dentro da civilização, a própria civilização está contaminada por barbárie. Mas isso depende de quem está no poder.